Bem, galera, beleza? Deixa eu falar aqui. A gente fez uma videoaula ontem e aí eu expliquei os conceitos básicos da parte de nomenclatura e eu falei para vocês que eu ia postar outras videoaulas para se aprofundar, tá? Então, a ideia dessa aula hoje é a gente falar sobre algumas regras, principalmente quando você tem aí insaturações acima de 3 carbonos. Você tem que fazer a numeração, identificar, indicar aonde está a insaturação no composto, tá? Então, eu vou nessa aula eu vou trabalhar com nomenclatura ainda de hidrocarbonetos de cadeias abertas, só que aí eu vou explicar essas regras. Tranquilo? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of continuidade ao nosso vídeo lá de nomenclatura de hidrocarbonetos. E a gente vai fazer algumas observações com hidrocarbonetos de cadeias abertas aqui. Então, separei esses exemplos para a gente trabalhar em cima deles. Primeiro a gente vai trabalhar com A e com B aqui, fazer um comparativo. Que a gente viu lá que a primeira coisa que a gente vai fazer é o prefixo, indicar a quantidade de carbonos. Então, se a gente contar o exemplo A e o exemplo B, ambos vão ter 4 carbonos. Então, vem aqui, ó, but, que indica que a cadeia tem 4 carbonos. Depois, a gente vai indicar se ele é um alcano, alceno ou um alcino. Como ele tem ligação dupla, ele vai ser um alceno, vai ter ligação dupla, indico aqui pela letra N, né? Fazer aqui a insaturação. E por último, a gente vai indicar aqui que ele é um hidrocarboneto. Então a gente vai colocar no final aqui a letra O para indicar que é um hidrocarboneto, tá? Só que perceba, se eu juntar essas partes, tanto o item A como o item B, eles vão apresentar o mesmo nome. Porém, as moléculas elas são diferentes em relação à posição da ligação dupla. E elas têm propriedades totalmente distintas. Então eu não posso escrever o mesmo nome para as moléculas. E como resolver esse problema? A gente vai vir aqui, ó. A gente vai fazer algumas observações. A gente vai ter que indicar a posição da insaturação, ou seja, da ligação dupla presente na estrutura, quando eu falo de insaturação, ou, caso tivesse, ligação tripla. E quando é que a gente vai fazer essa indicação? Quando tiver uma cadeia que apresenta uma quantidade superior a 3 carbonos. Deixa eu colocar aqui, ó. Se tiver acima de 3 carbonos, vai existir mais de uma possibilidade dessa insaturação estar presente. Então, eu vou ter que indicar aonde ela fica. E como é que eu vou fazer isso? Essa insaturação ela deve apresentar a menor numeração possível. Então, sempre eu vou ter que numerar das extremidades da molécula. Se a gente pegar aqui o item A, a gente percebe que essa ligação dupla está mais próxima dessa extremidade aqui do lado esquerdo do que do lado direito. Então a numeração ela vai ter que iniciar aqui do lado esquerdo. Então eu vou começar a numerar. 1, 2, 3, 4. E a gente vai ver que a insaturação ela vai estar entre carbonos 1 e 2. Então eu pego o menor, que é 1, boto 1 aqui na frente e separo da letra com um hífen. Então eu posso pegar e juntar agora as estruturas. Quando eu fizer a junção aí, vai ficar assim, ó. But, vai dizer que são 4 carbonos. Depois eu indico a insaturação, que é 1, N, onde está a ligação dupla. E por último, eu indico que é um hidrocarboneto, a função. Coloco a letra O. Tá? Então o nome dessa molécula vai ser but 1N. Aqui eu vou fazer a mesma coisa para de baixo aqui. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui, vou indicar o nome dela, tá? Só que aqui, o que acontece? Eu tenho que numerar também, né? Então, como é que eu vou fazer essa numeração? Perceba que essa insaturação ela está à mesma distância dessa extremidade, tá? 2 carbonos dessa extremidade, do lado esquerdo, como do lado direito. Então aqui, tanto faz. Eu vou numerar daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja,
a posição dessa insaturação vai ser no carbono 2. Então, coloco o 2 aqui para indicar que a posição dela é 2. E em seguida, eu dou o nome do composto. Vai ficar but, dizer que são 4 carbonos. Indico lá a posição da insaturação, vai estar na posição 2, no carbono 2. E em seguida, eu indico que é um hidrocarboneto, colocando a letra O. Beleza? Então, essa molécula aqui, ela vai receber o nome but2N, enquanto que a outra but1N. E essa aqui, ele indica justamente a posição da insaturação. E a gente vai pegar esse exemplo aqui, o exemplo C, ele vai se diferenciar um pouco, porque aqui eu vou apresentar duas insaturações, aqui nessa posição, e tenho aqui também nessa posição. Quando eu tenho duas ligações duplas, 3, como é que eu devo fazer, né? Eu vou fazer o mesmo esquema, tá? Tenho que fazer a numeração, tenho que indicar onde está essa insaturação. Então, eu vou escolher uma das extremidades. Eu vou fazer aqui, ó, vou começar desse carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E venho aqui e faço a numeração ao contrário. Vou pegar a numeração dessa extremidade agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou mostrar as posições que ficariam. Eu usando a primeira ali, a de cima, percebo que a insaturação, essa ligação dupla, ficaria no carbono 2, aqui ó, carbono 2, e no carbono 4, que é esse aqui. Enquanto que a outra, se eu fosse pegar a outra, ele ia ficar na posição 3, que é aqui, e na posição 5. Então, como eu faço o julgamento? Eu vou determinar aí quem que vai apresentar a menor numeração, tá? Se eu olhar de cima, a numeração vai ser 2 e 4, a de baixo 3 e 5. Então, a menor numeração possível vai ser essa. Então, essa aqui seria a numeração certa, a numeração correta. Enquanto que a de baixo seria a numeração errada. Então, eu não posso utilizar essa numeração de baixo. A partir daí, eu venho e dou o nome do composto, tá? Essa numeração aí, ela serve justamente para me dar o nome correto. Como são 7 carbonos, a gente vai ver que o prefixo dele, para 7, é et. Aí eu venho aqui e vou ter que indicar aonde estão as insaturações. A gente viu aqui que é na posição 2 e na posição 4, beleza? Olha o detalhe. Quando eu tenho letra e número, eu separo por um hífen. Quando eu tenho número e número, eu separo por uma vírgula, beleza? Professor, aí eu coloco o N? Não, tem que ter cuidado aí, tá? Como são duas ligações duplas, eu tenho que colocar o di, para dizer que são 2, tá? Aí depois eu indico que é uma ligação dupla, o EN. Outro detalhe aqui, esse di aí que eu coloquei, ele justamente me informa que são 2. Professor, em vez de ser 2, fosse 3, o que eu tinha que fazer? Se fosse 3, em vez de colocar o di, vou até colocar aqui do lado, tá? Ele seria tri. Se fosse 4, professor, tetra. Beleza? Mas dificilmente você vai ter 4. 2 ou 3 seria esse aqui, tá? Aí você coloca o EN e por último a gente coloca o grupo funcional, que é o hidrocarboneto, a letra O. Tranquilo? Então, essas aí são as primeiras observações, galera. Tranquilo? Eu vou fechar o vídeo aqui e a gente vai ver na outra aula a parte de hidrocarbonetos de cadeia fechada. Valeu, um abraço aí para vocês.